Quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, nós estamos num novo trimestre, né? Terceiro trimestre de 2021. O tema do nosso trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje a nossa lição número 2, a lição número 2, dia 11 de julho de 2021. O tema da nossa lição, vamos repetir mais uma vez todos juntos? O reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Amém? O conselho segundo a palavra de Deus é o conselho que nos dá vida e verdadeira felicidade. Então, o tema da nossa lição número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A introdução da nossa lição, nós encontramos na introdução: após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O reino do norte, com 10 tribos, ficou sendo chamado de Israel. E o reino do sul, com 2 tribos, ficou sendo chamado Reino de Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história, nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus. Em momentos que tomamos decisões tão importantes na nossa vida, a cada dia meditarmos na palavra de Deus, porque os conselhos vieram. Se Roboão tivesse meditado na palavra de Deus, ele estaria tomando conselho segundo a sabedoria da palavra de Deus, e não ouvindo aquilo que mais lhe parecia agradável ou melhor, ou de seus amigos. O conselho que prevalece é o conselho da palavra de Deus. Mas para sabermos isso, irmão, temos que meditar na palavra de Deus. Não é somente ler, é meditar na palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite, para podermos saber discernir entre o que é bom e o que é mal. O conselho da palavra de Deus é que prevalece. Comentário 1: as principais causas da cisão ou da divisão. Comentário 1 inteiro diz: a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar a lutar contra as guerras. E nós vimos que inclusive fez muitas alianças, mas uma das coisas que foi prejudicial para Salomão, nós vimos que nessas alianças se casou com muitas princesas de vários reinos. Foram 300 esposas e 700 concubinas, e essas mulheres trouxeram os ídolos dos seus países, dos seus reinos, trouxeram os ídolos para dentro de Israel, e Salomão nessa parte permitiu, e ele pecou contra Deus. Nós sabemos que essa idolatria trouxe prejuízo para Israel, e a palavra de Deus nos transmite que Deus abomina, aborrece a idolatria.
Meus amados irmãos, no final da sua vida, Salomão se arrependeu. Leia, inclusive, depois o livro de Eclesiastes, que é o livro que mostra o arrependimento de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Eclesiastes. Ele se arrependeu, mas o malefício da idolatria ficou em Israel. Continuando, o seu trabalho, Salomão, ele fez de proteger, ampliar o Estado, conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para todas essas idealizações que se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos de Israel. Comentário no item 2, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Inclusive, Jerusalém está ainda nessa região, e era da tribo de Judá. Quando Salomão veio a falecer, no ano de 1931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes, de Israel, que estavam sob o comando de Jeroboão, que era um servo de Salomão, sobre esse aperto vivido pelas 10 tribos. O povo pediu então para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não o conselho dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Os anciãos aconselharam a Roboão dizendo: olha, sirva bem a este povo, e este povo te servirá. Cuide bem deste povo, e esse povo cuidará de você. Então, procure atender às necessidades do povo, diminua a carga dos impostos. Eles têm trabalhado muito nesse sentido das construções. Cuide bem deles. Servindo a bem este povo também te servirá. Cuidando deste povo, este povo também cuidará bem de você. Esse foi o conselho dos anciãos. Porém, Roboão tomou conselho com os mais jovens amigos dele. E os mais jovens disseram: não, você tem que mostrar que realmente você é o rei. Você tem que dizer que o seu dedo mínimo é mais grosso, mais pesado que a coxa do teu pai, e que você aumentará os trabalhos e aumentará os impostos, os castigará. Se o teu pai castigou com açoites, você os castigará com escorpiões. E Roboão, infelizmente, de uma forma, digamos, até mesmo insana, deixa de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho dos seus amigos jovens. E, dando essa resposta que aumentaria os impostos, aumentaria o castigo, as 10 tribos vão se afastar de Roboão e vão colocar Jeroboão, que era servo de Salomão, como rei das 10 tribos do norte. Vai se chamar Reino de Israel, as 10 tribos do norte. E vai ficar com Roboão apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, formando o reino do sul, também chamado Reino de Judá. Meus irmãos, continuando a nossa lição, o comentário de número 2, os erros de Roboão. Comentário número 2. Comentário 2, item 1.
Roboão repetiu os erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, a posição de rei. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura, a divisão, a cisão do reino. Comentário 2, item 2: os erros de Roboão, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir o conselho dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros, que eram seus amigos, e isso levou à ruína, porque inclusive agora Roboão só ficou com apenas 2 tribos, e isso mesmo por amor a Davi, porque o Deus Altíssimo já tinha profetizado isso através do profeta Aías. Comentário 2 e 3: o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ao declínio ético, ao declínio espiritual, tornando o ser humano empobrecido e decadente. Mas por que a falta de conselho e o discernimento do bom conselho? Porque, irmãos, o homem precisa meditar na palavra de Deus. O bom conselho vem da palavra de Deus. Roboão estava preocupado em agradar a Deus, em guardar a sua palavra. E eu ainda digo mais: quando as pessoas querem mostrar soberba, orgulho, como aconteceu com Roboão, ele não procura a direção de Deus. Nós temos que ser humildes e descer na presença do Senhor e buscar conselho de Deus e da sua santa palavra, que é a verdadeira sabedoria. Amém. O comentário 3, irmãos: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, por sua vez, que começou a reinar no Reino do Norte, também ele não seguiu o conselho da palavra de Deus. Entrou também pelo caminho da idolatria, assim como Salomão tinha deixado as mulheres trazer os ídolos para Israel, antes mesmo de haver alguma divisão, que ele era um só. Ainda digo mais aos irmãos: aconteceu essa divisão porque Deus disse que o reino seria dividido por causa da idolatria de Salomão, e 10 tribos seriam dadas ao teu servo, os profetas de Salomão ainda em vida, e somente 2 tribos ficarão com teu filho, porque tens desobedecido ao Senhor, tem deixado ao Senhor e tem deixado que os ídolos entrassem em Israel. Então, Salomão ainda tentou segurar o profeta pela capa. Quando segurou, a capa foi rasgada, e o profeta disse: assim como essa capa foi rasgada, assim será também rasgado o teu reino, não nos teus dias, mas nos dias do teu filho. E aqui nós vemos que Roboão comete os mesmos erros de Salomão, porque se torna orgulhoso. Roboão comete os erros de Salomão e se torna orgulhoso. Roboão era filho de Salomão. E Roboão diz que vai aumentar os impostos. Roboão diz que vai aumentar a carga de trabalho, os açoites. Então ele, em vez de procurar um conselho da palavra de Deus,
que a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. Mas não é só falar a palavra, é viver a palavra. Amém, meus irmãos? Viver a palavra de Deus, é isso que é importante. Que a sabedoria não é só conhecer a palavra, não é só a parte do conhecimento da palavra, né? Mas agora tem que ter a serenidade, a humildade, né? De interiorizar a palavra de Deus, como disse o salmista, interiorizar é escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, o comentário de número 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão, né? Com as 10 tribos do norte. Comentário 3:1 diz assim: a rebeldia de Jeroboão, ou seja, Roboão, filho de Salomão, ficou governando o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e esse reino do sul ficou também sendo conhecido como reino de Judá. Jeroboão ficou governando as 10 tribos do norte, e Jeroboão ficou governando as 10 tribos do norte, que também ficou conhecido como reino de Israel. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou 22 anos em Israel. Ainda jovem, como de seus irmãos, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra o próprio Salomão. E Aías, o profeta Aías, já falei aos irmãos hoje, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Por que o profeta tinha falado isso a Jeroboão? Porque Deus já tinha mandado dizer a Salomão que por causa da idolatria o seu reino seria dividido. Então os irmãos vejam que Roboão continuou os mesmos erros de Salomão, a idolatria permanecia em Israel, e tem gente pensando que idolatria é coisa pouca. Salomão perdeu o reinado por causa da idolatria, que ele agradou as mulheres com as quais ele tinha casado, trazendo os ídolos para Israel. No tempo de Davi, rei Davi, não tinha idolatria assim em Israel de uma forma tão espalhada, abrangente, de uma forma que eram trazidos as mulheres, como não podiam colocar os ídolos no templo, né? Elas pediram a Salomão para colocar nos bosques, nos altos dos bosques, e Salomão assim permitiu. E Deus enviou o profeta Aías com a palavra de juízo contra Salomão, por causa da sua desobediência. Certamente, como já seus irmãos, que Salomão, nos últimos dias de sua vida, ele se arrependeu, tanto que ele escreveu o livro de Eclesiastes, que está registrado em Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 12, né? É o livro que mostra o arrependimento do rei Salomão. Mas o malefício da idolatria já estava em Israel. Roboão perdeu 10 tribos que ficou para Jeroboão, e Jeroboão agora, em vez de guardar a palavra de Deus, olha o que Jeroboão vai fazer. Vai tomar outra decisão política e religiosa, em vez de consultar a Deus e confiar no Deus Altíssimo. Ah, pastor, mas Salomão se casou com tantas mulheres para fazer alianças, para ter paz no reino. Irmãos, quem nos dá a vitória é o Deus Altíssimo. Nós temos que confiar no Senhor. Um Deus todo-poderoso é o nosso Deus, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mesmo nas dificuldades da vida,
não vamos deixar de confiar no Senhor e guardar a sua palavra. Deus aborrece a idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus, o Deus Altíssimo, não dá sua glória a outrem. Comentário 3. Então a rebeldia de Jeroboão, contra Salomão, mas Deus disse que ele reinaria, e assim aconteceu, como nós vimos agora, meditamos aqui nessa lição. Mas Jeroboão, em vez de entrar pelo caminho da obediência a Deus, ele continuou os mesmos erros dos reis anteriores, Salomão e Roboão, decidindo segundo o seu coração e confiando na sua mente, na sua sabedoria, na sua astúcia, em vez de confiar no Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Comentário 3, item 2. Então, como já disse seus irmãos, Jeroboão, o primeiro rei do norte, Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo de Jerusalém para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com 2 bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel. Porque, irmãos, o templo que Salomão construiu ficava em Jerusalém. Jerusalém, capital do reino de Judá. Então Jeroboão, para não permitir que o povo descesse e fosse adorar o nome do Deus Altíssimo em Jerusalém, ele agora toma uma decisão política e religiosa. Faz 2 bezerros de ouro, o inimigo trabalhando isso aí de novo. Esse bezerro de ouro, já tinha acontecido no deserto, quando Arão construiu o bezerro de ouro, quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei da mão de Deus Altíssimo. E agora faz 2 bezerros de ouro, estrategicamente, um em Dan, que está mais ao norte, e outro em Betel, que está mais ao sul, em 2 lugares estratégicos, para que o povo adorasse os bezerros de ouro. Nós fizemos a leitura bíblica em classe. Se vamos observarem na nossa lição, nós temos aí versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Ou seja, se o povo for adorar em Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, eles vão tornar a estar em Judá e tornar o rei na casa de Davi. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, isso é Jeroboão dizendo: em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão rei de Judá. Versículo 28, Versículo 28. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, falando ao povo de Israel, as 10 tribos do norte, que te fizeram subir da terra do Egito. Outra mentira, Porque quem fez subir da terra do Egito foi o Deus Jeová, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E fez Jeroboão, e fez Jeroboão, o rei do norte, esses 2 bezerros de ouro, e Jeroboão botou esses 2 bezerros, pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Versículos 1 ao 10. Depois tem o versículo 13, o 14. E agora eu para os irmãos do versículo 26 ao 29 do 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 ao 29. Então,
Roboão colocou agora o povo para adorar 2 bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel, para o povo não ir até Jerusalém e adorar o nome do Deus Altíssimo. Então a idolatria ficou generalizada, instituída pelos próprios reis de Israel. É como fala a nossa lição, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A infidelidade são os ídolos que entram na vida das pessoas e afastam as pessoas de Deus. E não pense que ídolos são somente os bezerros de ouro, são somente as imagens e esculturas nas paredes, Santo Fulano, Santo Beltrano, imagem Fulano. Não é somente isso. Os ídolos também entram no coração das pessoas, quando as pessoas colocam tais coisas acima do Deus Altíssimo, né? O mandamento da palavra de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o Senhor Jesus Cristo: desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus está resumida. Consequências da idolatria, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria de Roboão, como também Israel, foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel, tanto do reino do sul em Judá, como do reino do norte em Israel. Sendo que o reino do norte multiplicou mais ainda a idolatria do que do reino do sul de Judá. Alguns reis também de Judá vão entrar pelo nome da idolatria, mas outros reis de Judá procurarão servir ao Deus Altíssimo. No reino do norte também nós vamos encontrar alguns reis, poucos reis também procurando seguir a Deus, mas a maioria deles do reino do norte entrando pelo caminho da idolatria, como nós veremos, né, no transcorrer desse trimestre. Estaremos meditando na palavra de Deus e orando para que o Senhor nos ajude a entender as correções e os ensinamentos divinos para o crescimento verdadeiro do povo de Deus, vivendo não somente aqui nesta terra com as bênçãos de Deus, mas com certeza tendo os nossos nomes escritos no livro da vida e um dia reinarmos na glória com Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Então, as consequências da idolatria, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite a dar sua glória a outrem. Isaías capítulo 42, verso 8. Por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus. E o pecado da idolatria traz a maldição, porque por trás dos ídolos, o apóstolo Paulo diz isso, que por trás dos ídolos estão os demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios. Irmãos, Jeroboão temia que, se o seu povo subisse a Jerusalém para adorar o Senhor, como a lei exigia, que esse povo pudesse buscar com o tempo a reunificação política do reino de Israel. Os seus temores o levaram a estabelecer um sistema que falsificava a palavra de Deus, falsificava a palavra revelada no Antigo Testamento. Jeroboão mentiu para o povo e disse que foram aqueles 2 bezerros que tirou o povo do Egito. Mas o povo também sabia que o Jeroboão estava mentindo. Quem estava pecando? O rei estava pecando com a mentira e o povo pecando, aceitando a idolatria. Os líderes estão colocando, os líderes religiosos estão colocando os ídolos nas igrejas, estão pecando, e o povo que está recebendo também está pecando, porque sabe que idolatria é abominação contra Deus, O Senhor Deus aborrece a idolatria. É pecado e maldição contra o próprio povo. Pecado contra Deus e maldição porque se afasta de Deus. Então, meus queridos, Jeroboão,
ele falsificou o ensino da palavra, mentira da palavra, falsificação. Não falsificando ainda hoje. Tomar cuidado com a idolatria, fugir da idolatria da palavra de Deus, se quer ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Jeroboão escolheu duas cidades há muito tempo ligadas à adoração: a cidade, as regiões de Dan e de Betel, como centro de adoração para Deus. Existiu em Israel? Existiam, mas agora ele trouxe uma falsa revelação da palavra, colocando ídolos, colocando bezerros, um em Dan, outro bezerro de ouro em Betel. Ele ainda constituiu sacerdotes que eram da descendência de Arão, mudou a data das festas religiosas, como está assim hoje, falsificando a palavra, ofereceu sacrifício nos altares, levantado em Betel e Dan. O inimigo estava por trás disso tudo. Tem muitas religiões usando o nome de Deus, mas adorando falsos ídolos. Não vou falar aqui o nome das religiões, não convém. Nós não estamos aqui para estar apontando o A, B, C ou D, mas a palavra de Deus é a verdade. Só existe um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo criado além disso é mentira e falsificação da palavra. Líderes, reis, sacerdotes, estão acumulando para si o juízo de Deus, a maldição do pecado, que se afastaram de Deus. Tem um caminho? Tem. Larga os ídolos, larga a idolatria e recebe ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Rei, o Deus que enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito para nos salvar. Em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nenhum outro há salvação, somente Jesus Cristo, que o Deus Altíssimo enviou para a salvação de toda a humanidade. Amém, irmãos? Larga a idolatria. Então, irmãos, mas Jeroboão fez o contrário. Ele abandonou o Deus Altíssimo. Jeroboão botou dois ídolos, um em Dan, outro em Betel. Este foi um abandono proposital do rei Jeroboão de uma religião que era a palavra de Deus, para entrar com uma religião falsificada. No entanto, ele fez isso, tinha a intenção de imitar a verdade. As falsas religiões geralmente possuem elementos em comum com a fé bíblica. Por exemplo, muitas das grandes religiões do mundo pregam a moral, a ética, porém a fé está falsificada, carece de um ingrediente essencial: a presença do único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Toda religião tem bons preceitos, tem moral, tem ética, tem, porque é para atrair o homem. Mas o que está faltando? A presença do Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, e que nos ama, enviou seu Filho para nos salvar. A presença do Deus Altíssimo, do único Deus, Deus Todo-Poderoso, que se revelou a nós através da sua palavra, e através dos últimos tempos pelo seu próprio Filho. Fala em Hebreus. Deus ultimamente nos falou pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Roboão veio com a mentira, botou um Deus em Dan, um ídolo, em Dan, e outro ídolo em Betel, e diz para os judeus, diz para Israel, as 10 tribos do norte. Jeroboão diz para Israel: ó Israel, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A mentira de Jeroboão, uma falsificação da palavra de Deus, e que o povo aceitou. É mais cômodo vocês adorarem aqui do que ter que ir até Jerusalém adorar ao Deus Altíssimo. Ainda hoje continua assim, o povo se acomodando com a mentira, com a falsificação da palavra de Deus. A humanidade precisa voltar para Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Deus Altíssimo enviou para nos salvar.
Queridos, conclusão da nossa lição. Estamos no horário, graças a Deus. Conclusão da nossa lição. Vamos dizer todos juntos? A conclusão? Diga, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão, a soberba de Roboão, estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele, Roboão, era ele mesmo, sua própria vontade. Terrível, né, irmãos? Quando o cristão tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade segundo o ensino da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, irmãos? Que o Deus Altíssimo continue nos abençoando. Continuemos a cada dia não somente lendo, meditando na lição, mas guardando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Na próxima lição, número 3, próximo domingo, o tema será Acabe e o profeta Elias. Outro tema abençoado para o próximo domingo. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus Altíssimo.